Olá, tudo bem? Vou continuar lendo aqui Os Segredos da Mente Milionária. A gente tinha parado até a leitura do Arquivo de Riqueza número 10, que foi o último, da última parte que eu fiz a narração. E agora eu vou dar continuidade a partir do Arquivo de Riqueza número 11, beleza? Estava na correria esses dias, estou dando continuidade agora nesse projeto. Então vamos lá. Arquivo de Riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho: vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contrato estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do livro dos Contos de Fadas, volume 1. Não vou me dar ao trabalho de desmascarar essa afirmação. Você é capaz de fazer isso sozinho, observando a sua própria experiência e a vida das pessoas ao seu redor. O que quero analisar é a ideia que está por trás do contrato estável. Não há nada errado em ter um contrato assim, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Princípio de riqueza. Não há nada errado em ter um contra-cheque, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho. Por isso, me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Eu sempre disse isso, né, nos meus treinamentos de venda, que as pessoas acabam se acostumando a sobreviver até o próximo quinto dia útil, né? Mas vamos lá para a leitura. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o seu próprio negócio. Tiram os seus rendimentos dos lucros que obtêm. Ganham por comissão ou por percentual de riqueza. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse, no mundo financeiro as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Os ricos acreditam em si mesmos, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Pessoas que pensam pequeno não. É por isso que precisam de garantias. Certa vez negociei com uma assessora de relações públicas que queria que eu lhe pagasse honorários mensais de $4.000. Perguntei-lhe o que eu receberia em troca. Ela respondeu que eu teria pelo menos o equivalente a 20 mil em divulgação na imprensa por mês, em média. Eu quis saber, e se você não produzir esse resultado ou algo próximo a isso? Ela afirmou que de qualquer modo estaria dispondo do seu tempo, por isso merecia esse valor. E eu lhe disse: não estou interessado em remunerá-la pelo seu tempo, mas por determinado resultado. Se você não o alcançar, por que devo lhe pagar? Por outro lado, caso você obtenha um resultado melhor, receberá mais. Preste atenção, eu lhe darei 50% de qualquer valor médio que você produzir. De acordo com os seus números, isso corresponderia a honorários mensais de 10 mil ou mais. Ou seja, mais do que o dobro do que você pretende ganhar. Ela topou? De jeito nenhum. Ela vai bem? Não. E continuará assim até descobrir que, para ficar rica, precisa receber por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro.
problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas invariavelmente acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Princípio de riqueza: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviços, em que geralmente as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Suponha que você está no ramo de canetas e recebe um pedido de 50 mil unidades. O que faria neste caso? Telefonaria para o seu fornecedor, encomendaria 50 mil canetas, as entregaria ao cliente e embolsaria o lucro, feliz da vida. Agora imagine que você é um exímio massagista e tem 50 mil clientes fazendo fila à sua porta, todos eles querendo os seus serviços. O que você faz? Simplesmente se rói de arrependimento por não estar no ramo de canetas. O que mais poderia fazer? Experimente explicar à última pessoa da fila que o atendimento vai demorar um pouco, porque a consulta terá que ser marcada para as 15h15 de uma terça-feira daqui a 4 décadas. Não estou sugerindo que é errado prestar serviços pessoais. Apenas não espere ficar rico tão cedo, a não ser que você invente uma forma de se duplicar ou de alavancar a si mesmo. Nos seminários, frequentemente encontro assalariados e profissionais que são remunerados por hora, que se queixam de não estar ganhando tanto quanto merece. A minha resposta é: na opinião de quem? Tenho certeza que o seu patrão acredita que está lhe pagando de forma justa. Por que você não sai do esquema do salário e pede que o seu pagamento seja feito parcial ou integralmente com base no seu desempenho? Ou, se não for possível, por que não trabalha por conta própria? Só assim saberá que está recebendo o que merece. Mas esse conselho, por alguma razão, não parece satisfazer essas pessoas que, obviamente, morrem de medo de testar o seu real valor no mercado. A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados decorre muitas vezes apenas do medo de romper com o velho condicionamento. Pela minha experiência, vejo que a maioria daqueles que estão empacados no emprego estável tem uma programação passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Os pais não podem ser responsabilizados por isso. Se você for uma boa vítima, acho até que colocará a culpa neles. Em geral, tendem a ser abertamente protetores. Portanto, no seu modo de entender, é natural querer que os filhos tenham uma existência segura em termos financeiros. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione um contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Isso geralmente é a pergunta que as pessoas fazem, né? Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente a minha resposta era: se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas o meu pai dizia: é isso mesmo. Você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão que lhe paguem em porcentagem. Ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. Eu também o aconselho a adotar esse esquema. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Acredito que a maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria, em tempo integral ou parcial. O principal motivo é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. Então faz muito sentido, né?
Se você não tem uma ideia brilhante para iniciar um negócio, não se preocupe, use a de alguém. Por exemplo, trabalhe como um vendedor comissionado. As atividades de venda costumam produzir resultados financeiros excelentes. Bom, vou fazer uma parte aqui, porque eu sou profissional da carreira comercial, carreira de vendas. Realmente é uma excelente carreira, uma excelente profissão. Mas, como toda profissão, você tem que se preparar, né? Então, quando você recebe pelos seus resultados, realmente é muito melhor, né? Os maiores rendimentos que eu já tive, os maiores faturamentos que eu já tive foram por vendas, né? Vendas boas, com altíssimo valor agregado e tudo mais. Então, realmente é a melhor forma de você sentir que você está sendo remunerado de forma justa, né? E é isso. Vou continuar a leitura. Então, a atividade de vendas costuma produzir resultados financeiros excelentes. Caso seja bom nisso, terá a chance de ganhar uma fortuna. Em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede, um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem a necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles, diretamente da empresa, a preço de distribuidor e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. Mais um adendo. Isso funciona muito bem lá nos Estados Unidos porque lá eles têm uma cultura que respeitam os profissionais da área comercial, né? E tem uma cultura de empreendedorismo muito mais enraizada, né, tradicionalmente neles do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tudo acaba virando pirâmide, tudo acaba virando uma encheção de saco e só poucas pessoas têm resultado. É melhor você ser vendedor de uma empresa como a minha, por exemplo, que comissiona pelo resultado, né? A gente fornece tecnologia para empresas e isso acaba proporcionando um rendimento bem elevado se você conseguir, né, atingir boas vendas. Então, tudo é treinamento, né? Mas esse caso aqui realmente é uma opção. Não seria a que eu mais recomendaria, mas é uma opção. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa pode se tornar um empresário, distribuidor e desfrutar das desvantagens de possuir um negócio próprio com um pequeno número de inconvenientes administrativos. Porém, e isso é importante, não pense nem por um minuto que alguém consegue ser bem-sucedido nessa atividade sem se dedicar. O negócio só dá certo quando o trabalho é bem feito. Isso em tudo, né? O êxito nesse ramo depende de treinamento, tempo e energia. Outra opção é trocar o emprego por uma relação contratual. Se o seu empregador estiver disposto, ele pode contratar a sua empresa em vez da sua pessoa física, para realizar basicamente as mesmas atividades que você executa agora. Algumas exigências legais têm que ser atendidas, mas o importante é que nesse caso você consiga 1 ou 2 clientes a mais, mesmo em tempo parcial, e poderá receber como empresário em vez de como empregado e desfrutar das vantagens fiscais correspondentes. Realmente é interessante, principalmente lá nos Estados Unidos. Quem sabe o tempo parcial se torna tempo integral, dando-lhe a oportunidade de alavancar a si mesmo, contratar outras pessoas para fazer o trabalho e, finalmente, dirigir o seu próprio negócio. Você deve estar pensando, o meu patrão jamais concordaria com isso. Eu não teria tanta certeza. Entenda que o custo de um funcionário para a empresa é bastante alto. Ele tem que pagar não apenas o salário, mas uma série de encargos trabalhistas que podem chegar a 80% do valor dessa remuneração. É claro que em alguns casos você talvez tenha que abrir mão dos benefícios que recebe como funcionário, mas só com o que está economizando em impostos poderá adquirir o que há de melhor para satisfazer as suas necessidades. Então, no caso aqui, ele está citando quem tem plano de saúde, cesta básica, essas coisas, né, que não cabe nem por um minuto uma pessoa com mente milionária se preocupar, porque se você está sendo bem remunerado, você escolhe o seu plano de saúde, você escolhe o que você quer consumir para suas despesas básicas, né? No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados. Não custa lembrar o que meu pai me dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário.
Se é para ter um emprego, faça questão que lhe paguem em porcentagem, ou então trabalhe por conta própria. Isso é que é conselho sábio. Declaração: prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Primeiro, se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Como caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. Se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcança, pense em abrir um resultado próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho dos resultados e não apenas pelo seu tempo. Agora vamos para o arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como: nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, ninguém possa ter tudo. Vou até ler de novo, que eu errei. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal isso faz parte da vida, eu acredito que você, com toda certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo, ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Este questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potentials, deveria pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos seus próprios custos era assunto dele, e não o meu. E se ele havia tido mais gastos do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz questão absoluta de manter tudo o que tinha sido acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria o sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio que só haveria um vencedor. No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo
um acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os 2 objetivos. E foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que, se eu quisesse uma casa de 3 quartos com um escritório nessa região, teria que desembolsar mais de $1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos de $1 milhão. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que eu estava disposto a desembolsar por ela. Depois recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa, no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria, havia reduzido seu preço em 200 mil, ou seja, menos de $1 milhão. Mais um tributo à intenção de obter as 2 coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que eu amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios. Prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento. Depois, se sobrar tempo, curta a vida. Aí não faz sentido, né? Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo, se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as 2 coisas. Foi muito difícil. Às vezes eu era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar o aluguel. Mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus 2 objetivos. Jamais permaneci muito tempo no emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo de que gostava. Agora que sei que isso é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as 2 coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é um absurdo. Volto a perguntar, o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que o dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes. Ou se é rico, ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as 2 coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de 2 braços e de 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso só se deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar,
ou uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Na época que ele escreveu o livro, né? Hoje não, nem precisa mais. Hoje o dinheiro ele é uma representação da confiança em determinado câmbio de determinado país. Né? Então hoje existe muito mais dinheiro eletrônico do que a capacidade do mundo de imprimi-lo, por exemplo. Mas vamos lá. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões, disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinidamente para criar valor para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Nos seminários, peço a 5 participantes que se dirijam ao palco levando consigo um objeto. Dou uma nota de 5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2, $5. A pessoa número 2 então usa os mesmos $5 para comprar uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuiu. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os 5, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. Bem legal isso. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é o indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em ou uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta têm, ambos, o valor. Para ser direto, se você está tão preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu o estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e que você deixará de ser bom ou puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira, e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado no importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que está na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam no que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa de modo de pensar, ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada a sua felicidade e o seu sucesso. Essa ideia também tem a menor utilidade. Vou repetir aqui que eu errei. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites,
Deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Declaração. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Número 1. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte: por que não posso ter ambas? Número 2. Conscientize-se de que o dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Número 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Agora vamos para o arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito a patrimônio. O Pedro acabou de vender ações. Ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões. A empresa de João abriu capital. Ele agora possui 5 milhões. A Maria vendeu a firma e agora tem 8 milhões. Ninguém diz: sabia que o Ricardo ganhou um aumento além de uma ajuda de custo de 2%? Princípio de riqueza. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são rendimentos, poupança, investimentos, simplificação. Toda pessoa rica compreende que a construção de patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses 4 elementos. Como todos esses são essenciais, examinarei um a um. Existem 2 tipos de rendimentos, ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, ou o seu salário, ou, caso seja empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na sua ausência, é quase impossível chegar aos outros 3 fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por ora, considere-o uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro, que pode ser usada para gastos, poupança e investimento. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta.
São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é: é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é: tudo que vai, vem. Pelo menos é o que eles gostariam, porque o seu terceiro lema é: sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar para o próximo fator do patrimônio líquido. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte: fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de serem excelentes investidores ou, pelo menos, de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico. E, como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação de riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponíveis para investir. Para ilustrar o poder da simplificação, vou contar a história de um participante do seminário de mente milionária. Aos 23 anos de idade, Sue, o nome dela é Sue, tá? Sue tomou uma sábia decisão. Comprou uma casa. Nesse negócio ela gastou pouco menos de $300 mil. 7 anos depois, houve um boom do mercado imobiliário e Sue vendeu a sua casa por mais de $600 mil, obtendo um lucro superior a 300 mil. Ela pensou em adquirir uma nova casa, mas após participar do seminário percebeu que se investisse o dinheiro com juros de 10% e simplificar seu estilo de vida, poderia viver confortavelmente dos rendimentos sem nunca mais ter que trabalhar. Em vez de comprar uma casa nova, Sue foi morar com a sua irmã. Hoje, aos 30 anos, ela é financeiramente livre. Não conquistou a independência ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Sim, ela ainda trabalha porque gosta, porém não precisaria mais fazer isso. Na verdade, Sue só trabalha 6 meses por ano. Os outros 6 meses ela passa nas Ilhas Fiji. Primeiro, porque adora o lugar. Segundo, porque, como diz, lá o seu dinheiro rende muito mais. Como vive entre os moradores locais e não entre os turistas, os seus gastos não são grandes. Você conhece alguém que pode ficar 6 meses por ano numa ilha tropical sem precisar trabalhar, na flor dos seus 30 anos? E que tal aos 40, 50, 60 ou em qualquer outra idade? Tudo isso aconteceu porque Sue criou seu estilo de vida simples. Assim, não precisa de nenhuma fortuna para se sustentar. Quanto lhe custa, portanto, ser financeiramente feliz? Se você sente necessidade de morar numa verdadeira mansão, ter 10 carros e 3 casas de veraneio, dar a volta ao mundo todo ano, comer caviar e beber o melhor champanhe para preencher a sua vida, ótimo. Saiba, no entanto, que está colocando seu sonho de felicidade num patamar extremamente alto e pode precisar um tempo enorme para alcançá-lo. Mas, caso você não faça questão de todos esses brinquedos para ser feliz, é provável que concretize o seu objetivo financeiro mais cedo. Volto a dizer, a construção do patrimônio líquido é uma equação de 4 partes. Considere a seguinte analogia. Imagine-se dirigindo um ônibus. Como seria a viagem se o veículo só tivesse uma roda? Provavelmente lenta, acidentada, cheia de percalços. Você ficaria girando em círculos. Soa familiar?
Sua familiar. As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com as 4 rodas. Por isso, a viagem que fazem é tão rápida, suave, direta e relativamente tranquila. A propósito, uso a analogia do ônibus porque A propósito, uso a analogia do ônibus porque depois de alcançar o sucesso, a sua meta pode ser levar outras pessoas nesse passeio. Aqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média jogam o jogo do dinheiro com uma roda só. Acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. Eles pensam assim porque nunca fizeram fortuna. Não conhecem a lei de Parkinson. A despesa cresce na proporção direta da receita. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções a essa regra, pouquíssimas, aliás. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Este livro se chama Os Segredos da Lente Milionária. Eu pergunto, milionária se refere aos rendimentos ou ao patrimônio líquido? Ao patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário ou algo mais do que isso, tem que focalizar a construção deste patrimônio, que, como já demonstrei, depende de muitas coisas além dos seus rendimentos. Adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Vou lhe sugerir um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Pegue uma folha de papel e escreva o cabeçalho, patrimônio líquido. Em seguida, crie uma planilha simples, começando com 0 e terminando com um objetivo que você considerar adequado. Anote o seu patrimônio líquido atual. A cada 90 dias, acrescente o seu novo patrimônio líquido. Deste modo, você se verá ficando cada vez mais rico. Por quê? Porque está monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre digo nos treinamentos que organizo, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Princípio de riqueza. É esse mesmo, né? É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Monitorando seu patrimônio líquido. Monitorando seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo de que você cuida, cresce. Para isso, eu lhe recomendo procurar um bom consultor financeiro. Esse profissional pode ajudá-lo a monitorar e construir o seu patrimônio líquido. Ele o orientará como organizar as suas finanças e lhe ensinará maneiras de poupar e fazer o seu dinheiro crescer. A melhor forma de encontrar um bom consultor é buscar referências com um amigo ou parceiro que esteja satisfeito com um especialista nessa área. Não estou lhe dizendo para aceitar tudo o que esse profissional disser como um dogma. A minha sugestão é que você escolha alguém com as qualificações necessárias para orientá-lo a planejar as suas finanças. Um bom consultor lhe fornecerá instrumentos, programas de computador, conhecimentos e recomendações que o ajudarão a adquirir hábitos de investimento geradores de riqueza. Em geral, eu recomendo que seja uma pessoa que trabalhe com todo tipo de produtos financeiros e não apenas com seguros e fundos, para que você possa escolher as opções que mais lhe convêm. Declaração: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido: aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. 2. Crie um extrato do seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo que você tem, os seus ativos, e subtraia o valor de tudo que você deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revezar trimestralmente esse extrato.
Repito, por força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. Contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referências a amigos e parceiros. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para escrever O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase: os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre, apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de um modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso Administração do Dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isso. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não tem dinheiro suficiente para controlar. Quanto à primeira desculpa, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém, ao contrário, aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento não tenho dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo, devem dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz: vou começar a fazer exercícios e dieta depois que perder 10 quilos. Isso é, colocar o carro na frente dos bois e não levar a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para, depois, ter mais recursos financeiros para gerir. Nos seminários, costumo contar uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imagine que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que vocês saem dali, a criança balança o cone na mão e de repente o sorvete cai no chão. Ela começa a chorar. Você volta à sorveteria e quando vai repetir o pedido, a criança vê num cartaz colorido a foto de uma casquinha com 3 bolas. Ela aponta para o cartaz e grita: eu quero esse. Instala-se o problema. Por ser a pessoa bondosa, afetuosa e generosa que é, você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha com 3 bolas? De imediato, a sua resposta talvez seja: é claro. Mas pensando um pouco melhor, a maioria dos participantes dos seminários responde: de jeito nenhum. Afinal, por que premiar o erro da criança e programá-la para falhar? Se ela não é capaz de segurar direito uma casquinha que só tem uma bola de sorvete, como vai conseguir isso com uma que tenha 3? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata de relação com o universo, de sua relação com o universo. Vivemos num universo bondoso e afetuoso cuja regra é: você não terá mais que provar, você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Princípio de riqueza. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que você já possui.
Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Princípio de riqueza. Isso é um princípio de riqueza, tá? O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a como Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir ou para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que ponha ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Emma, uma das minhas alunas, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. As suas dívidas iam muito além de sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse: é assim que eu vou sair dessa enrascada. Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Fantástico, disse a si mesma, mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar $1 por mês nas suas contas. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu daquele dólar, ela depositou 10 centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólar por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou $2, no terceiro 4, depois 8, depois 16, 32, 64 e assim por diante, até que a partir do 12º mês estava depositando $2.048. Depois, 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar 10 mil de uma vez só na sua conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de 10 mil caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com $1 por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Outro de meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta foi: pegue emprestado mais $1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele também é um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser R$5, R$10, um único real, um centavo, que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira.
tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo, mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão, especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Outras pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual ávido por satisfação diz: chega, quero um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então, a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias como ir a um bom restaurante, pedir uma garrafa de vinho, ou um champanhe, ou alugar um carro caro para passear durante o final de semana. A regra que comanda a conta da diversão é: ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente. Você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um fim de semana ali. É como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta de diversão são fortalecer o seu músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro, que são 10% para a conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% para a conta de instrução financeira, 50% para a conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações. Vou dizer outra vez: as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário ostentoso. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade, mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes estão duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. John, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou: que saco! Por que diabos alguém gastaria o seu precioso tempo com essa bobagem? Mais tarde ele percebeu que, se quisesse ser financeiramente livre um dia, também teria que saber administrar o próprio dinheiro como fazem os ricos. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender a lição. Disse ter se lembrado de quando treinava para provas de triatlon. Era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas e ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, respirava com dificuldade e seus pulmões queimavam, mesmo que ele não estivesse se empenhando ao máximo. Detestava aquilo. Porém, sabia que se quisesse ser um triatleta de primeiro nível,
teria que aprender a correr e aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. John decidiu, então, correr todos os dias. Após alguns meses, passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração de dinheiro. John começou detestando esse sistema, porém, depois acabou gostando dele. Agora, aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E curte também monitorar o seu patrimônio líquido, que passou de 0 para mais de 300 mil e continua crescendo dia a dia. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Então, aí é mais um princípio de riqueza. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Adoro ouvir o que as pessoas formadas nos meus seminários falam de sua confiança a respeito de dinheiro, de sucesso e de si mesmas depois que começam a administrar corretamente as suas finanças. E o melhor de tudo é que essa confiança se transfere a outras áreas da sua vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até mesmo a sua saúde. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Declaração: sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Abra a conta da liberdade financeira, deposite nela 10% de todos os seus rendimentos, descontados os impostos. Esse dinheiro jamais deve ser gasto, apenas investido para produzir rendimentos passivos para a sua aposentadoria. Número 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Podem ser R$5, R$10, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará a sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E, como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. 3. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão, no qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos. Além da conta da diversão e da conta da liberdade financeira, abra 4 outras contas e deposite nelas as seguintes porcentagens dos seus rendimentos: 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira, 50% na conta das necessidades básicas e 10% na conta das doações. 4. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que você só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite no pote ou na conta da liberdade financeira. Separe outros 10 centavos e deposite no pote ou na conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que, se puder administrar mais, vá em frente. Então esses foram os arquivos de riqueza do 11 ao 13. Tá? São 17 arquivos de riqueza que eu vou fazer a leitura e vou terminar nesse que foi o 14º. Tá? Na próxima parte que eu for gravar, eu vou do 15º até o 17º e vou continuar fazendo a leitura do livro, tá bom? Então, façam as tarefas, criem as contas aí, é muito importante, eu já fiz, tem dado certo porque seu foco fica realmente nisso e a gente aprende a administrar realmente patrimônio, né? Aprende a gostar de ver esse patrimônio evoluindo, ao invés de ter aquela velha mentalidade comum que é sobreviver até o próximo 5º dia útil, né? Então, espero que estejam curtindo aí a leitura do livro. Eu vou ver o que está acontecendo com meus cachorros aqui, que eles não param de latir, me atrapalharam nesse finalzinho aqui, mas tudo bem. É isso aí. Na próxima parte, vamos continuar a partir do arquivo de riqueza número 15, tá bom?
Até mais, sucesso aí, bons trades. Tchau, tchau.